Este é o mês que comemora 19 anos da Lei Maria da Penha. Por isso, estudantes aqui de Caruaru participam do evento Agosto Lilás e Maria da Penha, onde eu entro nessa luta. Boa! A intenção é debater com os estudantes o enfrentamento à violência contra a mulher. E Patriota Júnior está de volta ao vivo com as informações para a gente. Então, Patriota, essa atividade será para todos os alunos da rede municipal? Isso, Renata. Aqui na sede da Secretaria de Educação e Esportes da cidade, na antiga Fafica, a gente vai trazer os detalhes agora com a Thaisa Maria, que é gerente de Cidadania e Autonomia Econômica. Bom dia, bem-vinda à Cidade FM. Qual é o objetivo desse encontro? Bom dia. O objetivo desse encontro é porque estamos aí na celebração, dos 19 anos da Lei Maria da Penha. E a Maria da Penha é muito conhecida como uma lei que tem o caráter punitivo, de descrever violência contra a mulher, de proteger a mulher contra a violência doméstica e familiar, mas ela também tem o aspecto de educação, de conscientização. Então é um programa da Secretaria da Mulher, o Maria da Penha vai à escola, numa linha já de um plano nacional, em que leva a Lei Maria da Penha para os ambientes escolares. Hoje a gente fez um pouquinho diferente, a gente está fazendo um projeto, uma ação maior, porque a gente está trazendo os estudantes da rede pública municipal, tanto da zona rural quanto urbana, para ter esse momento de reflexão de qual é o papel deles nessa luta contra a violência doméstica e familiar. Queria que você falasse também um pouquinho sobre o tema, Agosto Lilás e Maria da Penha. Onde eu entro nessa luta é o tema, do evento. Exatamente, porque muitas vezes a gente fica numa posição passiva, entendendo que essas ações contra a violência ou do enfrentamento à violência só cabe ao poder público, à polícia, mas todos nós, enquanto cidadãos, e eles também, enquanto estudantes, têm um papel fundamental de conscientização para não serem, no futuro, agressores ou mesmo pessoas que sejam vítimas de violência, e a gente sabe do papel importante que as crianças e o adolescente têm para conscientizar as famílias, os pais, as mães, o quanto eles levam essas mensagens também para o ambiente familiar. A mudança dessa cultura de violência começa, sem dúvidas, pela escola, pela educação, E isso é possível acreditar que quando chega no enfrentamento à violência é porque algo falhou no âmbito da educação e a gente está falhando enquanto sociedade. Então, nada melhor, creio eu, do que a gente começar pela educação, pela conscientização, pela formação dessa geração que já está aí tão ativa, tão inteligente, muito curiosa, e eu creio que hoje vai ser mais um momento que eles vão desfrutar muito. O projeto já alcançou só esse ano mais de 1.600 estudantes. A nossa meta são 3.000 em 2025. Essas atividades, então, elas vêm sendo realizadas semanalmente? Sim, elas são realizadas nas próprias escolas. Nós temos uma coordenação da Mulher Jovem na Secretaria da Mulher. Hoje quem está à frente é Fátila Melo e ela leva a Lei Maria da Penha para esse ambiente também com essa preocupação da linguagem para os estudantes. Então, claro que a abordagem é feita de uma forma pensada, de uma forma específica para esse público, mas que não deixe de dar o recado que precisa ser dado. A gente tem Renata chamando no estúdio agora. Oi, Renata. Patriota, eu queria saber como é a reação desses estudantes quando esse assunto é falado em sala de aula, A entrevistada falou bem aí que tudo é muito adaptado, a idade desses estudantes. Mas alguma coisa já chamou a atenção e de que tem uma semana falando sobre isso, mas esse é um assunto que vez ou outra também é pauta nas escolas. Eu queria saber como é que as crianças reagem a esse tema. Renata pergunta lá no estúdio como é que as crianças têm reagido, a cada encontro, a esse tema que é proposto. É muito interessante, porque muitas vezes, durante as falas, durante que a gente procura não dar aquele tom muito de palestra, elas prestam atenção, mas depois das ações, muitas vezes vem inúmeras perguntas. E elas vão se percebendo, ou percebendo do ambiente de que vivem, tanto casos de violência, como elas também vão percebendo que podem fazer alguma coisa para tentar mudar. Tem sido muito positivo, e não é uma política só de Caruaru. Na verdade, Caruaru, aqui através da Secretaria da Mulher, e aí Luana Marabuco, nossa secretária, sempre reforça isso, que a gente está trazendo uma política que é uma projeção da política nacional e até mundial, de trazer a educação para esse enfrentamento à violência.
Hoje os professores da rede municipal passam por algum tipo de capacitação para abordar, né, da forma correta todo esse espectro? Também, né? Porque quando a gente pensa em violência doméstica e familiar, a gente sabe que faz parte, infelizmente, da nossa cultura, né? Então, os professores, os profissionais da rede de ensino, né? Porque quando a gente pensa, quem tem esse contato direto com os estudantes, não são somente os professores, mas desde o porteiro, a merendeira, toda a rede, a gente procura levar formações sociopolíticas e conscientizar e levar essa formação no enfrentamento à violência. Muito bem, obrigado pela participação aqui com a gente, Thaisa Maria, gerente de Cidadania e Autonomia Econômica. O encontro começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Secretaria de Educação de Caruaru, celebrando aí os 19 anos da Lei Maria da Penha. É com vocês. Obrigada, Patriota. É um público, né, que muito interessante para falar sobre esse assunto, claro, como a Isa falou ali dentro, né, um discurso, um conteúdo apropriado para a idade dessas crianças, para elas começarem a perceber também, né, se estão inseridas nisso ou se até mesmo sendo vítima disso, né, a gente sabe quando são palestras, né, sobre o corpo da criança, e muitas vezes depois vêm as denúncias, né? O professor, ele é um aliado importantíssimo nessa luta, né? É fundamental, Renata. É importante para que a gente tenha a formação, né, de meninos conscientes de que não pode haver violência contra as mulheres, para as meninas entenderem o que é violência e tentar antecipar, de repente, um potencial agressor, você já identifica e já denuncia, se afasta. E, sobretudo, esse ponto que você colocou, que é a possibilidade dessas crianças apontarem dentro do ambiente de casa situação potencial, porque a criança constrange o adulto. Sim. Então, em uma situação potencial, a criança pode apontar para um pai, para um tio, um enteado, diz, olha, isso aí é violência, hein? E constranger, evitar algo maior, ou até mesmo ser um ponto de denúncia. Às vezes é a criança que consegue escapar, correr, denunciar e salvar uma mãe, uma tia, uma madrinha, enfim. Então é fundamental. E até o respeito mesmo, sabe, Vitor? Às vezes um homem tem aquele costume de falar mais alto, né, de ser mais grosseiro, e aí é a mesma história da criança que assiste a palestra sobre o uso do cinto de segurança. Sim. Você está lá e o pai não coloca, ou a mãe não coloca o cinto, e a criança, olha, bota o cinto, né, por causa né, pra gente não se envolver em acidentes, se envolver, não se machucar, não levar multa. Então, é o que você falou, a criança constrange. E, às vezes, se ela presenciar uma situação como essa, que para a pessoa é comum esse comportamento mais, né, mais bruto e tal, e a criança fala, não faz isso não. É naturalizado, porque no passado era aceito, sim, considerado né? E normal. Aí isso pode dar um start no adulto. Isso não é legal, e se eu estou fazendo isso com a mãe, e a minha filha pode achar que isso é normal, e aí nos relacionamentos futuros ela tolerar esse tipo de coisa, né? Então, é um grande aliado esse público. E para além disso, muitas vezes essas crianças vão conversar com os adultos, mulheres que talvez não entendam ainda, não conseguiram enxergar que estão em situação de violência. Era o que a gente conversava aqui fora do ar. É difícil você entender que é vítima de violência se você não conhece o conceito. Então a criança escuta isso na escola e apresenta isso para a mãe. Né? A criança pode, no momento que você está ali, com a apresentação do conteúdo, você já consegue perceber pelo rosto que ela muda a expressão, que é o momento em que ela começa a perceber, encaixar a realidade dela naquele conceito e perceber que pode estar havendo uma situação de violência na casa dela e, de repente, apresentar esse conteúdo para a vítima e a vítima também entender que aquilo não é normal, que não é aceitável, que não é do perfil da pessoa, não é porque bebeu demais ou porque acordou mal e porque está muito cansado do trabalho. Não, aquilo é violência. Não pode acontecer. Então, isso é sem dúvida uma colaboração importantíssima para a sociedade como um todo. Gente, se vocês sabem de alguma situação, denuncie. Denúncia 3719-4545, 190 da Polícia Militar, tá? Porque vocês podem salvar uma vida. A gente lembra que o anonimato é garantido, não precisa você estar dizendo que ligou, deixou de ligar. Faz aí caladinho no teu canto, para poder mudar a realidade de alguém. E se uma criança, porventura, vai até você, porque pode não ir direto à autoridade, mas pode ir até você e sinalizar essa possibilidade, ouça. A criança sabe do que está falando, vai lá dar uma observada. Porque se ela viu algo parecido, não vamos descredibilizar. É bem possível que a violência de fato esteja acontecendo naquela residência.